Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos em abençoado culto online a todos. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. Olá, eu espero que você esteja bem, você e sua família. Esse é o nosso momento semanal de culto, sempre sábado à noite, sempre às 20 horas. E para que nós todos tenhamos uma boa experiência de conexão com Deus, o nosso culto está gravado. Você pode interagir agora com a gente pelos comentários do vídeo, tanto no Facebook como no YouTube. E também pode falar conosco pelo site luteranacamobi.com. Aqui no fundo, vocês vão acompanhando ao longo das semanas como é que vai andando o progresso, os ajustes, as obras que nós estamos fazendo no prédio que vai sediar a nossa capela. Deixando o nosso ambiente digno, sempre acolhedor, para receber aqueles que o Senhor nosso Deus chama para trabalhar e para servir junto com a gente. A nossa série Diálogos da Paixão continua hoje. Hoje nós vamos falar sobre decepção e renovação. Nos próximos minutos nós queremos fazer um momento de reflexão bíblica, de louvor e de oração parecido com o que a gente sempre faz todos juntos. Aproveita essa oportunidade, compartilhe esse vídeo na sua linha do tempo no Facebook ou manda o link do YouTube para um amigo que seja especial para você, porque a igreja ela não para. A gente muda a forma de trabalhar, mas a igreja de fato somos nós, em constante movimento. E Deus está abrindo, Deus continua abrindo as suas janelas para que a palavra dele chegue para nós e para mais pessoas. Nós começamos esse momento especial de culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia garante que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Por isso, sempre nos dirigimos inicialmente a Deus confessando o nosso pecado e pedindo o seu perdão. Santo e justo Deus, preciso reconhecer diante de Ti e das pessoas que sou imperfeito. Meu pecado me afasta de Ti e se mostra todos os dias nas minhas palavras, nas minhas atitudes e nos meus pensamentos. Diversas vezes eu pensei e na maioria dessas vezes não tive coragem de verbalizar. Até quando, Senhor, essa crise vai continuar? E isso demonstra a minha limitação ao depositar minha confiança total em Ti. Minha limitação em confiar na Tua providência, no Teu amor. Já me senti decepcionado contigo quando as coisas não aconteceram como eu gostaria. E não percebi que Tu és Deus e não eu. Perdão, Senhor, por tantas vezes não querer ouvir o que Tu tens para me dizer, pois a Tua palavra é vida para mim, vida plena e eterna. Renova o Teu perdão em minha vida, é o que eu te peço, por amor de Jesus, vivo, ressuscitado. Amém. As nossas frustrações, as nossas decepções, todo o nosso pecado estava sobre os ombros de Jesus na cruz. Ele pagou o preço no nosso lugar. E para você que se reconhece como pecador, para você que confia no sacrifício de Jesus na cruz, eu posso dizer com toda certeza: o Senhor perdoou o teu pecado. O Senhor morreu por você, mas não ficou morto. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele te perdoa. Por isso, fique em paz. Amém. Por Deus ser muito bom, nós vamos cantar uma musiquinha. A Cecília vai tocar flauta e eu vou cantar com ela. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim.
Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Olá, galerinha! Eu vim aqui hoje para contar uma história para vocês. A história é Jesus aparece para Maria Madalena. Num domingo, bem cedinho, Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus. Chegando lá, ela percebeu que a pedra que estava cobrindo a entrada do túmulo havia sido removida. Então ela se inclinou e observou lá dentro 2 anjos sentados aonde deveria estar o corpo. Então ela, como ficou muito triste, começou a chorar. Os anjos perguntaram então para ela: "Por que você está chorando, mulher?" E ela falou: "Levaram o meu senhor embora e eu não sei aonde o colocaram." Observando mais, ela percebeu que havia mais alguém no lado de fora. Então, o homem que estava ali perguntou para ela a mesma coisa que os anjos haviam perguntado: "Quem você procura?" E Maria falou: "Se foi você que levou o meu senhor embora, me entregue e eu vou levá-lo embora." Jesus percebeu que Maria não havia o reconhecido. Então falou: "Maria." Quando ele falou isso, o coração dela se encheu de alegria. E ela disse: "Mestre", e foi para abraçá-lo, e ele disse: "Não me segure, pois eu ainda não subi ao Pai. Vá até os meus irmãos e fale que eu irei subir ao meu Pai e Pai deles, e o meu Deus e Deus deles." Então Maria saiu, feliz da vida, e foi até os discípulos contar o que havia acontecido. E contou a eles tudo o que Jesus havia pedido para ela dizer a eles. E assim termina a história de hoje. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam, com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando."
Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros discípulos de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Essa é a palavra do nosso Deus. Semana passada foi Páscoa. Fomos lembrados da melhor notícia de todas, a vitória de Jesus sobre a morte. Falamos sobre as dúvidas que envolveram as mulheres, que envolveram os discípulos naquele dia. Nosso texto hoje é continuação. Se refere a eventos que aconteceram ainda no domingo da ressurreição. O texto é Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. E se for possível, pode abrir a sua Bíblia e vai acompanhando o que Deus tem a dizer para o seu coração nessa mensagem. Hoje o nosso assunto dentro dessa série é sobre decepção e renovação. A decepção é algo que acontece em nós. Ela nos abate, nos deprime. Talvez você conheça histórias, se é que você mesmo já não viveu essa história. Histórias de ser traído por alguém, de ter o seu tapete puxado por alguém que você jamais esperaria que fizesse aquilo. E você se sente com medo de continuar confiando nas pessoas, com medo de iniciar novos relacionamentos, porque a decepção foi muito grande. A decepção é uma das dores mais complexas da alma humana. Ela nasce quando expectativas que tínhamos acerca das pessoas, acerca de pessoas que gostamos e que confiamos, surpreendentemente não são correspondidas. A decepção nos leva a um vale de sombras, onde as interpretações equivocadas podem acontecer. Porque quando uma grande decepção acontece, a gente olha para trás e começa a reinterpretar os fatos numa ótica que nem sempre é a verdadeira. Nesse vale de sombras, decisões erradas podem ser tomadas, porque nós estamos com o coração e com a mente muito envolvidos por esse sentimento de decepção. Talvez você já tenha vivido uma experiência em que uma pessoa especial lhe decepcionou tão profundamente que você tenha perdido até mesmo a vontade de viver. Decepção é algo sério, é profundo e nós precisamos lidar com isso. Mas a pergunta é como? De que jeito? Em primeiro lugar, a gente precisa discernir a fonte da decepção. Porque a decepção pode surgir a partir de expectativas criadas pelo próprio decepcionado. Ou seja, aquele que decepciona não teve nem sequer participação no processo. O decepcionado é que criou expectativas que o decepcionador não podia corresponder. Mas claro, existem também aquelas expectativas geradas pela pessoa que decepciona. Foi ele quem gerou expectativas na sua mente. Foi ele quem gerou expectativas no seu coração. Quando a gente fala desse tipo de decepção, o problema é o caráter daquele que decepciona. Foi ele que pisou na bola com você. Ele criou expectativas, às vezes até de maneira consciente, mas não correspondeu. Não teve responsabilidade. Ele prometeu o que não podia oferecer. Mas quando a decepção acontece conforme a primeira descrição, o problema está no coração de quem se decepciona. E aqui cabe uma reflexão bem pessoal. Para um pouquinho e pensa
naquelas pessoas que vieram na tua mente quando eu comecei a falar de decepção. Antes de continuar, pensa se essa pessoa que você diz que te decepcionou, se ela realmente te decepcionou ou se foi você que atribuiu a ela expectativas que ela não conseguiria corresponder. Talvez você esperava que ela fosse capaz de te amar com um amor que ela nem tinha para te dar. Um amor que só Deus tem para lhe dar. Será que algumas das decepções recorrentes que você tem com os seus líderes, talvez até com o seu pastor, com seus chefes, será que essas decepções não são muito mais em razão da visão desumana para com eles? De você não perceber a sobrecarga, não perceber o excesso de demandas? O nosso texto de Lucas, capítulo 24, 13 a 25, tem a ver com o primeiro caso. A decepção que tem origem no coração de quem se decepciona. São 2 discípulos que conversam enquanto se dirigem para um povoado chamado Emaús. O texto começa dizendo: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. O mesmo dia é o dia do evento com as mulheres no sepulcro, o dia da ressurreição. Os 2 discípulos são 2 daqueles que ouviram o relato das mulheres, mas não creram. E eles iam pelo caminho conversando sobre tudo o que havia acontecido. E nesse tudo certamente estava envolvido a prisão de Jesus, a violência, a humilhação sofrida, a morte na cruz e aquele estranho evento com as mulheres. Algo não fazia sentido naquele relato. Aqueles 2 discípulos entraram no que a gente pode chamar de ciclo da decepção. Acompanhe aqui na tela o movimento que acontece com eles e que muitas vezes acontece com a gente também. Você vai levando a sua vida, os seus relacionamentos, até que alguma coisa acontece, um evento de crise, uma palavra que não foi bem compreendida, uma traição, um abuso, seja ele físico, psicológico, uma frustração, e você se decepciona. E se nada acontecer, essa decepção pode te levar para um processo mais complicado, um processo de depressão, quando tudo parece que vai sempre piorar. É o que acontece com os 2 discípulos em Lucas 24. Eles criaram diversas expectativas no seu coração a respeito do Mestre. Imaginaram que ele seria o rei que iria devolver a independência de Israel, o salvador da pátria, mas as coisas não saíram como eles esperavam. A prisão, os açoites, a crucificação, foi tudo muito humilhante. O mestre agora estava morto. Até tinha aquela história das mulheres, história estranha, mas não fazia sentido. Então Jesus se aproxima. Você muitas vezes não consegue perceber Deus ao seu lado, mas isso não muda o fato de que Ele está ao seu lado, que Ele caminha junto com você. E quem inicia a conversa, o diálogo, é o próprio Jesus. Ele pergunta: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Poxa, Jesus sabia muito bem qual era o assunto, mas ele tem uma intenção com essa pergunta. Um deles disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? A impressão é que o tom dessa frase não foi dos mais amigáveis. Mas tente se colocar no lugar de Jesus. Foi com ele que tudo aquilo aconteceu. Foi o seu corpo que recebeu os açoites. Foi ele quem carregou a cruz. Foram as suas mãos que foram furadas com os cravos. Foi o seu lado que foi perfurado pela lança do soldado. Imagina agora ele ouvir os discípulos falando dessa maneira: cara, só você não sabe o que aconteceu?
Mas Jesus pergunta com toda a calma: o que foi? Que coisas são essas que aconteceram? E Jesus provoca seus discípulos a verbalizarem, para falarem. E quando eles falam, fica evidente a razão da sua decepção. Eles dizem no versículo 21, a nossa esperança era que fosse Ele quem iria libertar o povo de Israel. Eles haviam se decepcionado com Jesus porque atribuíram a Jesus algo que Ele não disse que iria fazer. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E nós muitas vezes nos decepcionamos com Deus porque Deus não fez o que nós queríamos. Mas essa decepção não é gerada por Deus. É o nosso próprio coração quem gera essa decepção. Jesus os provoca para colocarem para fora aquilo que está lhes causando a decepção. Porque Jesus sabe que isso era necessário para a cura, para que a cura pudesse acontecer. Tantas vezes Jesus se aproxima da gente, nos convida para conversar, para nos levar a falar com Ele daquilo que está nos machucando. É quando os discípulos falam que o ciclo da renovação começa. Jesus faz o seu diagnóstico, é isso que está acontecendo, e passa a reorientá-los à luz da palavra de Deus. Ele expôs aos 2 discípulos o que Moisés e os profetas tinham a dizer sobre o Messias, o Salvador. Jesus dá tempo para os seus amigos refletirem sobre tudo o que eles ouviram. E é pelo poder da palavra de Deus que há uma mudança de direção, uma retomada da vida e da missão. Em vez de seguir para Emaús, os 2 decidem voltar para Jerusalém, porque é para lá que os discípulos precisam permanecer até que venha de maneira especial o Espírito Santo. Para você refletir, nesse ciclo da decepção e renovação, qual que é o desafio para a tua vida hoje? Porque eu imagino que alguma decepção exista na tua vida. Ela sempre vem. Quem sabe Deus permitiu que você assistisse essa mensagem hoje só para te dizer assim, você não está sozinho. Perceba a presença de Jesus na tua vida. Quem sabe você precisa ouvir a voz de Jesus. Você até sabe que Ele te acompanha, mas a gente às vezes fala tanto que não para escutar o que Ele tem para nos dizer. E Ele muitas vezes vai nos dizer aquilo que a gente não quer ouvir. É verdade que a gente prefere conversar com aqueles que ecoam os nossos próprios pensamentos, mas o confronto de ideias é necessário. Nem sempre é prazeroso, mas é necessário. Talvez o seu momento esteja aqui, talvez seu momento seja de verbalizar aquilo que te machuca, de falar sobre isso. Parece estranho para nós falar para Deus daquilo que nos fere, que nos machuca, mas se você for ler os Salmos, vai perceber que há vários versos onde o salmista tem total liberdade para chegar diante de Deus e às vezes até mesmo gritar: até quando, Senhor? Deus, isso está doendo. Deus gosta de ter conversas francas e sinceras com a gente. Deus, o Senhor, está nos dizendo: ouça a minha palavra, mas não só ouça, creia, deposita a tua confiança na minha palavra, permita que a minha palavra reoriente a tua vida em todos os seus aspectos, porque eu, o Senhor, eu quero que a tua vida siga em frente. Quero que você deixe para trás as suas decepções e retome a missão que eu te confiei. A missão de viver a partir da minha graça, a partir do meu amor. A missão de compartilhar essa graça e esse amor com outras pessoas. Jesus hoje veio ao teu encontro, como Ele veio àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E Ele veio para dizer: meu filho, minha filha, vamos retomar a vida. Vamos lidar com as frustrações, com as decepções. Não vamos deixar a vida parar por causa disso. Vem comigo, porque eu estou vivo e eu estou com você. Amém.
não pôde deter. Jesus nesse nome há poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu. Morte não o pôde deter. Jesus nesse nome há poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, e a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Eu quero amá-lo até o fim. Com a manutenção das restrições de trabalho, de convívio social, nós sabemos que muitas das famílias próximas de nós, elas começam a enfrentar dificuldades com coisas básicas, até mesmo com alimentação. Como Igreja de Jesus, no meio da crise, nós incentivamos o envolvimento em projetos sociais que sejam sérios, que tenham como propósito socorrer aqueles mais necessitados. Se você tiver condições, doe alimentos, envolva-se na comunidade onde você mora. Os nossos membros estão recebendo orientações sobre como podem fazer a sua oferta para a pregação da palavra durante a crise e sobre oportunidades de socorro aos mais necessitados. Nos nossos cultos, nós sempre temos o hábito de lembrar e de celebrar junto os aniversariantes dessa semana. No dia 12 foi o Felipe e o Luiz, no dia 14 o David, no dia 15 a Júlia, no dia 16 o Gustavo e no dia 19 a Yasmin, a pequena Yasmin que cantou para a gente no culto passado. Nós queremos incluir estes e todos os outros pedidos que vocês têm no seu coração na nossa oração de hoje, que será conduzida pela Vanessa. Vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, muitas vezes criamos expectativas em relação a coisas e situações que no final não são correspondidas e nos sentimos decepcionados. E por não saber lidar com essas decepções, nos deprimimos. Especialmente agora, vivemos na expectativa de saber quando poderemos sair de casa sem medo, quando voltaremos a trabalhar e estudar, quando poderemos nos reunir novamente, cumprimentar, abraçar e rever nossos familiares e amigos. Não saber quando isso irá acontecer nos deixa angustiados e desanimados. No entanto, te agradecemos, Senhor, porque Tu cuida de nós e renova a esperança em nosso coração. Superamos as dificuldades graças ao Teu amor, revelado pela morte e ressurreição de Cristo. Oramos, Senhor, por aquelas muitas pessoas que estão passando por dificuldades nesse período de pandemia. Elas tinham expectativas sobre o emprego, sobre a saúde, sobre realizar seus sonhos e, de alguma forma, hoje encontram-se em uma situação difícil. Os casos de pessoas contaminadas estão aumentando e cada vez estão mais próximos de nós.
Oramos pelo casal Aline Evolt e Vilmar Ehler, líderes da Igreja no Espírito Santo, internados na UTI por Covid-19. Que tu dês o amparo, consolo e todo o suporte necessário para essas pessoas, mas que também nós possamos exercer o amor prático, auxiliando ao nosso próximo em suas demandas e atendendo às orientações das autoridades de saúde. Te pedimos também que abençoes e protejas todos aqueles que estão trabalhando e lutando pelo bem comum, em especial os profissionais da saúde, agricultores, caminhoneiros, bem como os demais trabalhadores que estão voltando aos seus trabalhos nas cidades menos afetadas pela epidemia, incluindo a nossa. Oramos também por todas as pessoas que vêm passando por outros tipos de dificuldades e enfermidades. De forma especial, oro pela vida e saúde da minha avó Renata, que passa por tratamento e está bastante debilitada. Cuida também de meu avô, meus pais, irmão e cunhada, que estão junto dela neste momento, dando o apoio necessário. Pai, tu és o doador e mantenedor da vida. Agradecemos por todo o cuidado e proteção com os aniversariantes da semana e pedimos a tua bênção sobre este novo ano de vida que se iniciou para eles. Por fim, te pedimos que orientes a nossa vida. Muitas vezes as coisas não ocorrem como a gente quer, mas como precisamos, embora temos dificuldade de perceber no momento. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha a misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Durante a semana, procura manter contato com os teus familiares, com os teus amigos, leia e ouça a Bíblia. Na terça-feira nós vamos conversar ao vivo sobre o trecho que nós ouvimos hoje. Terça-feira às 19 horas. E todos os sábados, enquanto durarem essas restrições de contato social, nós vamos ter o nosso momento de culto pela internet. Que Deus guarde a todos nós e até mais. Cristo Senhor ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, demo-lhes todos honra e louvor. Culpa e temor vencidos estão.
traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Com alegria Cristo servi, sempre confiantes a Ele seguir. A todo aquele que nele crê, em sua glória o quer receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida.